Bom, gente, estamos voltando ao nosso painel. Estamos estudando hoje a 30ª sessão teórica, Espiritismo e Kardec, Metapsíquica, Parapsicologia e Evangelho. O grupo 1 estudou Espiritismo e Metapsíquica. Eles utilizaram o texto da 30ª sessão teórica, da apostila do Cohen. Boa noite. Bom, a princípio, né, quando a gente viu o tema, eu fiquei assim um pouco receosa de ser algo assim extremamente complexo, mas o que nós vimos é mais ou menos como a ciência apreendeu os fenômenos mediúnicos, né? O texto começa falando assim que, a princípio, a ciência oficial ela não aceitou, né, de cara as verdades reveladas pelos espíritos, o que é uma característica da ciência como um todo, duvidar de tudo que vem, né, de tudo que é novidade. Aí foram se formando associações, comissões, com o objetivo de ir, né, verificar esses fenômenos para desmascarar, né, descobrir fraudes. Mas, no entanto, quanto mais essas pessoas se estudavam e estudavam a sério, aos poucos iam aumentando o número de adeptos dentro, né, do espiritismo. Aqui nesse artigo fala especificamente sobre alguns homens de ciência que não só se convenceram a respeito dos fenômenos, como passou a estudá-los. Aí, no caso, especificamente sobre Charles Richer, que é considerado o pai da metapsíquica, que é o nome que ele deu a essa ciência, né, que estuda, que analisa os fenômenos que nós, no Espiritismo, né, conhecemos como fenômenos mediúnicos. Tá? Depois desses estudos, ele foi fundado o Instituto Metapsíquico Internacional. Em 1922, ele publicou o Tratado de Metapsíquica, né, que é um dos seus livros mais famosos e que é estudado até hoje. Aí o artigo ele traz, né, quais são as bases dessa ciência metapsíquica, e aí a gente vai percebendo aos poucos como que é similar, né? É igual ao que a gente atribui como fenômeno mediúnico no Espiritismo, só que com nomes diferentes, né? Então, primeiro ele fala assim que a ciência metapsíquica ela se divide em duas categorias. Ela é objetiva ou subjetiva. Objetiva é a parte que trata dos fenômenos materiais, né, de ordem exterior material. E a subjetiva daqueles dos fenômenos mentais. Ele não usa a palavra espirituais, é mentais, né? Algo interior não material. Dentro da metapsíquica subjetiva, ele categoriza fenômenos como criptestesia, tá? Apesar do nome complicado, é algo que indica a presença de uma sensibilidade oculta. No espiritismo, presença de espíritos, né? Mas aí já não é a metapsíquica. Vamos lembrar que são cientistas que estão admitindo a existência desses fenômenos. Então, para eles, uma sensibilidade oculta, né? Aí a criptestesia ela pode ser dividida em experimental, que são os fenômenos, né, provocados voluntariamente nas experiências, ou acidental, que é quando se manifesta de improviso, né? E quais seriam esses fenômenos? Então, o primeiro, a telepatia, que a gente já conhece, né, a faculdade de perceber pensamentos criados por outras mentes. A clarividência, que ele descreve como capacidade de perceber, sem usar o sentido da vista, cenas, imagens, seres, tanto visíveis como invisíveis para pessoas comuns. Tá? A clareaudiência, que é perceber palavras e sons sem usar a audição comum. Tá? A transposição de sentidos, que é uma sensibilidade cutânea à distância, leitura ou identificação de sabores com a ponta dos dedos, também de perceber sensações que outra pessoa está registrando. As monições, que são as revelações, tanto de um acontecimento passado ou um acontecimento presente. Quando é um acontecimento futuro, são chamadas de premonições. A xenoglossia é a capacidade de falar em línguas estranhas, né, sem que ela realmente tenha estudado ou tenha conhecimento daquela língua. Dupla personalidade, pessoa que a partir de um determinado instante passa a se comportar e a se dizer como uma personalidade completamente diferente.
E há a escrita automática, que a pessoa apresenta a possibilidade de escrever sem que sua atenção esteja ligada à mão que escreve. Ou seja, ele está falando uma coisa, às vezes distraído com algo, mas a mão está escrevendo outra. Então, tudo isso aqui não é novidade para a gente. Quando nós estávamos estudando os fenômenos mediúnicos, nós vimos cada um desses, mas nós sempre atribuímos que aqui há interferência, há a presença de um espírito desencarnado, né? Aí, o segundo aí entra na metapsíquica objetiva, né, que é ligada aos fenômenos materiais. A primeira é a telecinesia. Os fenômenos categorizados dentro da telecinesia, primeiro são os REPs, que são choques sonoros, é a produção de sons sem que se saiba necessariamente de onde esses sons estão vindos, né, de origem desconhecida. A levitação e o transporte de objetos. Tá? Dentro da telecinesia também ele insere o fenômeno das casas assombradas, tá? que ele categoriza como um fenômeno que seja resultado de uma ação psicodinâmica inconsciente, né? Para nós é uma ação de um espírito, né, se utilizando da mediunidade para produzir fenômenos materiais, mas ele usa essa especificação. Dentro da telecinesia, ele também coloca a escrita direta, aquela em que eles colocam, né, lá, um lápis é colocado dentro de uma lousa fechada e depois de um tempo essa lousa que não tinha escrita nenhuma, aparece uma mensagem. Então ele categoriza isso como telecinesia. E o último é a ectoplasmia, né, que a gente conhece como materialização. Tá? Ele aqui divide em duas, que é a psicoplastia, que seria a materialização provocada pela própria mente do médium, e o agênere ectoplasmático. É um nome complicado que ele dá para a materialização de seres com aparência dos que já viveram na Terra. Presta atenção que ele não usa a expressão espíritos, né? A aparência de alguém que já viveu na Terra. E por último, a questão das casas assombradas, né? que fala que é o poltergeist, espírito batedor. Resumindo tudo isso, então não é nada que a gente não viu, né? A metapsíquica não é nada mais do que uma ciência, né, que reconhece a existência desses fenômenos, mas ela apenas não os categoriza como fenômenos mediúnicos. De fato, é um assunto difícil, né, da gente entender, porque não é corriqueiro. Quando a gente entende o fundo, a gente vê que estudou o ano inteiro isso, mas com essas palavras, não, né? Dessa forma. O grupo 2, Espiritismo e Parapsicologia. Estudaram do Herculano Pires, Parapsicologia, hoje e amanhã, segunda parte, capítulo 15º. Também um texto complicadíssimo. Boa noite. A gente estudou um pouquinho sobre a parapsicologia e o espiritismo, né? E logo no início do texto, o Herculano Pires começa a falar que a parapsicologia ela foi desenvolvida a partir da metafísica, metapsíquica, que é uma ciência, né, que estuda os fenômenos em si. Ele não é uma ciência que não se atém aos fenômenos em todo o contexto, como o espiritismo. Ele se atém a todo o contexto em que aqueles fenômenos acontecem. E essa parapsicologia, é uma ciência, né, e o espiritismo também considerado ciência. Existe uma diferença dentro dessas duas ciências, entre pensadores que têm um pensamento mais conservador, outros mais progressistas. Então, alguns parapsicólogos criticam o posicionamento dos espíritas e alguns espíritas mais conservadores criticam alguns posicionamentos dos parapsicólogos. A Silva, inclusive, deu como exemplo esse surgimento de uma nova ciência que apareceram em alguns países, como França, Brasil. Cada um tem uma particularidade distinta. O próprio espiritismo, no Brasil, ele foi desenvolvido e é processado assim de uma determinada forma, inclusive é exemplo para alguns países, França, Portugal e outros, Estados Unidos. E na França, ela citou como exemplo também que eles se atêm mais
à pesquisa, ao método científico mesmo do espiritismo, né? No Brasil já é mais voltado para a religiosidade. Ela deu como exemplo também as mesas girantes, né? Que para os parapsicólogos, observando aquele fenômeno ali que estava acontecendo, eles justificariam como sendo uma força da mente de algumas pessoas, não de todas ou de todas, que estariam ali naquele momento. Só que o espiritismo, ele vê todo o contexto. Então, se a gente for observar, as pessoas que estavam ali, as mesas, elas estavam respondendo a perguntas que muitas vezes eram relacionadas a assuntos que quem estava ali fisicamente não tinha conhecimento, né? Então, ele vai falando um pouquinho, no final, ele coloca que o objetivo das duas ciências, tanto do espiritismo quanto da parapsicologia, é a descoberta da natureza humana, e que a parapsicologia está caminhando para aquilo que o espiritismo já conhece, né? Gente, realmente foi um texto mais complicado, mais difícil, mas em tese é isso mesmo. Os parapsicólogos são aqueles cientistas, aqueles estudiosos que todo fenômeno, eles acreditam, esses que são mais radicais, que é da força mental da criatura. Energia mental da criatura, como ela disse a respeito da mesa girante. Supondo um parapsicólogo desse radical assistindo uma experiência de mesa girante, e um espírita também radical, que tudo para ele é espírito. Então, o parapsicólogo vai observar o movimento da mesa. Para ele, ali só existe o movimento da mesa. Então, ele vai explicar como a energia mental de todos os participantes ou de algum. Para ele é só aquilo. O que a mesa está fazendo, não importa. Para o espírita radical, ele vai dizer que é um espírito que está se comunicando. Para quem é parapsicólogo, que não é tão radical, ou espírita não tão radical, vai falar, depende. O parapsicólogo, ele vai falar assim, existe um fenômeno realmente mental ali naquela mesa, mas, observando melhor, aquela mesa está respondendo algumas perguntas que nenhum do grupo aqui sabe. Então, pode ser que haja alguma coisa, talvez um fenômeno psiteta, que ele fala, que vai estudar os fenômenos depois da morte. Tem uma linha da parapsicologia que estuda isso. E se for um espírito, ele vai falar, pode ser, a mesa está respondendo alguma coisa diferente, então é espírito. Não, está só batucando ali, pode ser um fenômeno anímico. Então, essa que foi trazido para a gente isso. Então, a parapsicologia e o espiritismo estão estudando a mesma coisa, só que eles estão um pouco separados, isso lá mais no começo, né? E agora não, agora a gente percebe que a gente vem se aproximando. Tem até uma frase interessante, que ele fala assim, que quando o Rini foi estudar essa ciência, ele foi fazendo por etapas. Primeiro, ele descobriu que existem esses fenômenos, ele aceitou que existem esses fenômenos paranormais. Depois, ele percebeu que a mente é separada do corpo, a mente não é o cérebro, que existe essa energia. E agora estamos caminhando passo a passo para descobrir a alma, ou seja, a sobrevivência da alma. A parapsicologia vai chegar lá um dia, ou talvez nem seja a parapsicologia, uma outra ciência vai chegar. Eu até disse, aí todo mundo, quando descobrirmos cientificamente que o espírito é eterno, que existe a reencarnação, todo mundo vai ser espírita. Não seremos todos espíritas, porque somos todos diferentes. Teremos outras religiões, outras ciências, utilizaremos outros... os espíritas continuarão usando os termos que a gente já conhece, a medicina outros, a física outros, a parapsicologia outros, mas o conceito será o mesmo. Então, é isso aí que a parapsicologia e a metapsíquica fez primeiro e a parapsicologia ainda está fazendo. Daqui a pouco a gente descobre. Vai chegar lá um dia que a gente vai descobrir isso. Agora vamos para o outro grupo. Grupo 3. Espiritismo e Kardec. Resumo da doutrina espírita,
o Livro dos Espíritos. Boa noite. Nosso texto era menos complexo que os dois primeiros. A gente estudou o Livro dos Espíritos, né? E aí é um resumo dos pontos principais da doutrina. E o que eu fiz aqui? A gente foi conversando e discutindo, e eu só fiz uns tiques assim, porque, na verdade, como é um resumo, resumir um resumo é muito complicado. Então, vamos lá. Começa falando que Deus criou o universo, que abrange todos os seres, né, animados e inanimados. Depois ele vem falar que o mundo espírita é o mundo normal, né, que é eterno, ele é pré-existente, né, sobrevivente a tudo. Agora, o mundo corporal, que é o que a gente está, ele é secundário. Né, ele poderia deixar de existir ou não ter existido, sem que isso alterasse a essência do mundo espírita. Então, tudo que a gente conhece é só um segundo plano. Né? Os espíritos revestem temporariamente um invólucro perecível, nossa casca, né, o corpo, cuja destruição pela morte a gente restitui a liberdade. Né? Mais uma prova de que aqui é um segundo, aqui é secundário, o principal a gente está fora dele, né? Aí ele fala das diversas espécies de seres corpóreos, sendo que Deus escolheu a espécie humana para a encarnação dos espíritos que chegaram a certo grau de desenvolvimento, dando-lhe a superioridade moral e intelectual sobre as outras. Né? E a alma é o espírito encarnado, sendo o corpo um mero invólucro. Né? Então, no homem, a gente tem três coisas. O corpo, material, né, análogo aos animais. Segundo, a alma, que é imaterial. E o laço que prende o primeiro ao segundo, né, que é o laço que prende o corpo à alma, né, que é o perispírito. Né? Ele é um intermediário entre a matéria e o espírito. E esse laço, o perispírito, é uma espécie de invólucro semimaterial. E o que é a morte? É a destruição desse invólucro mais grosseiro. Né? Então, o espírito vai conservar um segundo, ele vai conservar um corpo etéreo, invisível para nós nesse estado normal, mais grosseiro, porém que pode tornar-se acidentalmente visível e mesmo tangível, como sucede nos fenômenos das aparições. A gente já estudou aqui, né? Os espíritos, a gente estudou também que pertencem a diversas classes e não são iguais, nem em poder, nem em inteligência, nem em moral. Os da primeira classe são os espíritos superiores, que são os espíritos puros, né? Alguns chamam de anjos. E os espíritos não ocupam perpetuamente a mesma categoria. Graças a Deus, senão a gente não evoluiria. Né? Então, todos se melhoram passando pelos diferentes graus de hierarquia espírita. Né? Então, a gente pode ter certeza que a gente foi muito mais grosseiro do que a gente é hoje. Do mesmo jeito que a gente pode ter a certeza que a gente também vai ser bastante leve e evoluído. A rapidez que a gente vai chegar nesse ponto depende de cada um, mas a gente vai chegar. Afinal de contas, a gente só anda para frente, a gente não tem marcha ré. Só tem primeira, então a gente vai sempre para frente. E aí pode ser através de uma encarnação, não, sempre através de uma encarnação, né? Eu li errado. É que a encarnação, ele fala que pode ser uma expiação, que é a grande maioria, ou através de missão, que são esses espíritos superiores que a gente teve a oportunidade de estar na nossa época aqui, o Chico, né? O espírito tem que passar por muitas encarnações, o espírito não retroage. E o espírito encarnado, né, ele está sempre sob a influência da matéria. Então, o homem que vence essa influência, pela elevação e depuração de sua alma, se aproxima dos bons espíritos, em cuja companhia um dia estará. Então, eu acho que talvez, se eu estiver errado, me corrija, por favor, que é importante, às vezes a gente se cobra muito. A gente tem que se cobrar.
mas a gente também tem que saber que a gente está sob uma influência muito forte, que é a matéria. Imagina, se a gente não dormir um tanto por dia, a gente não consegue nem raciocinar no outro. A gente tem necessidades fisiológicas, a gente tem que comer de tanto e tanto tempo. Então, assim, a gente está sob uma pressão muito grande, o que não nos tira a responsabilidade. Mas também que a gente, às vezes, quer se comparar com condutas muito superiores, que às vezes está complicado. Então, a gente tem que tentar fazer o máximo, mas também a gente não precisa se penalizar tanto. Os espíritos encarnados habitam diferentes globos do universo, né? Já estão achando água corrente em Marte, devagarzinho eles vão encontrar. Os espíritos não encarnados ou errantes não ocupam uma região determinada, então às vezes é um falso conceito que a gente tem. Aqui a gente está na Terra, agora ali, mais ou menos naquela região, tem um pessoal desencarnado ali. Não, eles estão em todos os lugares, né? As relações dos espíritos com os homens são constantes, até por isso, como os espíritos são espalhados por todos os lugares, obviamente também estão espalhados pela Terra, e a gente já estudou que eles exercem influência na gente. Os bons espíritos nos atraem para o bem e nos sustentam nas provas da vida. Os maus nos impelem para o mal. E eles um gozo ver-nos sucumbir e assemelhar-nos a eles, né? Então, o espírito que tem algum vício, se a gente permitir, ele vai nos influenciar para que a gente tenha o mesmo vício e tal. As comunicações, né, dos espíritos, essa forma de interação, ela pode ser oculta ou ostensiva. Ostensiva, a gente, né, nas reuniões, um escreve, um fala e tal. Mas as influências ocultas acontecem sem a gente perceber, e é por isso que a gente tem que estar sempre vigilante. Se a gente permite estar com pensamento baixo, com pensamentos negativos, desejando mal, essas coisas, a gente vai sofrer essa influência oculta, e às vezes a gente, sem perceber, vai estar permitindo que os espíritos inferiores nos influenciem. E os espíritos são atraídos em razão da simpatia. Então, se a gente é nervoso, quer brigar com todo mundo, um espírito que está assim também se aproxima, né? E a gente até comentou, o Davi falou, quando a gente vem aqui estudar, e a gente vai assistindo as palestras, vai fazendo as leituras, a gente naturalmente vai se melhorando, porque a gente está tendo contato com a verdade e procura se melhorar. E a gente percebe isso fora daqui, né? Que a gente se acalma, quem é nervoso se acalma, quem é egoísta fica mais caridoso, né? A gente vai se melhorando. Então, distinguir os bons dos maus espíritos é extremamente fácil. Às vezes nem tanto, mas... né? Os espíritos superiores usam constantemente de linguagem digna, nobre, repassada de alta moralidade, né? E os espíritos inferiores não. Então, se numa comunicação um espírito falar, briga mesmo, a pessoa falou isso para você, você vai engolir? Poxa, será que é um espírito superior que falou isso? Né? É a atenção que a gente tem que ter. Então, em resumo, as comunicações sérias, na mais acepção do termo, só são dadas nos centros sérios, onde reina íntima comunhão de pensamentos, tendo em vista o bem. A moral dos espíritos superiores se resume como a do Cristo, numa máxima evangélica: fazer aos outros o que fazer aos outros o que queríamos que nos fizessem. Isso é, fazer o bem e não o mal. Ninguém quer receber o mal. Obviamente, a gente não deve fazer o mal aos outros. E terminando já, ensinam-nos que o egoísmo, o orgulho, a sensualidade são paixões que nos aproximam da natureza material, prendendo-nos à matéria. Então, se a gente quer desprender dessa matéria grosseira que a gente está falando aqui, a gente tem que tentar se desprender dela como? Deixando os vícios, né? Não ficar preso às coisas, à sexualidade, à alimentação excessiva, né? Álcool, cigarro, fofoca. Às vezes a gente está se alimentando, tomara que aconteça isso, tal, isso aqui. Isso também é um sentimento animal, que vai nos prender cada vez mais à matéria e nos afastar cada vez mais dos espíritos superiores, né? Eles também nos ensinam que as faltas não são irremissíveis, ou seja, tem como a gente resolver, graças a Deus também, né?
que é a expiação que a gente vai conseguir poder cumprir o que a gente fez de errado com o próximo, que é através das encarnações, como a gente estudou, né? Então, esse é o resumo da doutrina espírita, e agora a gente vai ver as objeções que contrapõem, que acho que é o próximo grupo. É ou não? Isso aí vocês lêem em casa, viu? As objeções, que nós estudamos só o Kardec aqui. Agora nós vamos estudar outro item, nós vamos estudar Espiritismo e Evangelho. Eles estudaram o Evangelho segundo o Espiritismo, Roteiro de Emmanuel, Consolador de Emmanuel e Religião dos Espíritos de Emmanuel. Boa noite. Bom, então nós vamos falar primeiro a respeito do Evangelho segundo o Espiritismo, o Espiritismo. O Espiritismo, conceituando, né, é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo. O Espiritismo veio explicar que alguns fenômenos antes relegados para o domínio do fantástico e do maravilhoso não é coisa do sobrenatural, e sim as manifestações dos espíritos. Coisas que antes eram vistas como sobrenatural, como algumas pessoas acreditavam, havia uma explicação, né, que foi o Espiritismo que deu. Tá? O Espiritismo é a terceira... Então, assim, o Espiritismo é a chave com auxílio da qual tudo se explica de modo fácil. A lei do Antigo Testamento teve em Moisés a sua personificação. A do Novo Testamento tem no Cristo. E o Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus. O Espiritismo também, né, ele, como disse o Cristo, assim disse o Cristo: eu não vim destruir a lei, porém cumpri-la. Também o Espiritismo diz: eu não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhes a execução. Então ele, né, é obra do Cristo, e é que ele se opera, prepara a terra para o reino de Deus na terra. Então ele está fazendo a preparação, né, é essa preparação que o Espiritismo faz no reino de Deus na terra. Indo agora ali para o roteiro, né, Espiritismo na atualidade. O Espiritismo nos tempos modernos é, sem dúvida, a revivescência do cristianismo em seus fundamentos mais simples. Então, o que o Espiritismo fez? Ele tirou aquela cortina densa, né, que ficava entre esses dois mundos. Ele veio esclarecer, né, tirar essa cortina densa, e veio esclarecer tudo isso para a gente, o mundo espiritual e o mundo corporal, e o mundo dos encarnados. Então, desdobrando o painel das responsabilidades, né, que a vida nos confere, o novo movimento, né, de revelação implica em abençoado e compulsório desenvolvimento mental. A permuta com os círculos de ações dos desencarnados compele a criatura a pensar com mais amplitude dentro da vida. Então a gente tem aí, né, no Espiritismo fenômeno, nos fenomênicos, que somos constantemente defrontados, né, por aluviões de forças inteligentes, mas que nem sempre sublimadas, que nos assediam e nos reclamam. Então é que com determinados fenômenos, né, que o pessoal às vezes gosta de ver os fenômenos, a gente tem que tomar alguns cuidados, porque às vezes nem sempre são nobres ou vão nos trazer coisas boas. Então a gente tomar alguns cuidados com isso também. E que para cumprir, né, essa grande missão, o Evangelho é chamado a orientar os aprendizes da ciência do Espírito para que, levianos ou desavisados, não se precipitem a imensos resvaladouros de amarguras e desilusões. Vamos passar agora para o item, né, o Consolador. É um item, né, que tem a pergunta que: devemos reconhecer no Espiritismo o cristianismo redivivo? O Espiritismo evangélico é o Consolador prometido por Jesus, que pela voz dos seres redimidos espalham luzes divinas por toda a terra.
Aí tem outra pergunta, que é a 353. O Espiritismo veio ao mundo para substituir as outras crenças? Então, o Espiritismo não pode guardar a pretensão de exterminar as outras crenças, parcelas da verdade que a sua doutrina representa, mas sim trabalhar para transformá-las, elevando-lhes as concepções antigas para o clarão da verdade imoralista. Esclarecendo o erro religioso onde quer que se encontre e revelando a verdadeira luz pelos atos e pelos ensinamentos. O espiritista sincero, enriquecendo os valores da fé, representa o operário na regeneração do templo do Senhor. A questão 355, o item: será fé acreditar sem raciocínio? Aí diz o seguinte, que admitir as afirmativas mais estranhas, sem um exame minucioso, é caminhar para o desfiladeiro do absurdo, onde os fantasmas dogmáticos conduzem as criaturas a todos os despautérios. Então, a famosa fé cega, né, ela, para nós espíritas, já não é aceitável, né? A gente questiona, a gente quer saber alguns porquês. E, por fim, a gente passa lá para a religião dos espíritos, que, como o nosso companheiro disse, se eu fosse resumir, sumia. Então, nós vamos ler, acho que a gente tem um tempinho aí, vai mais uns 40 minutos, dá para ler. Então, ele diz o seguinte, que é uma reunião pública de 30/10/1959. Hoje, sabe a física que a luz é uma forma de energia e que todas as coisas criadas são composições energéticas vibrando em ondas características. Disse o Cristo: brilhe vossa luz. Começa a magnetologia a provar cientificamente a reencarnação. Elucidou o Senhor: necessário vos é nascer de novo. Concluiu a medicina que o homem precisa desembaraçar-se de tudo que lhe possa constituir motivo à cólera ou à tensão em favor do próprio equilíbrio. Ensinou Jesus, por fórmulas de paz e proteção terapêutica: amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos façam mal, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Afirma a psicanálise que todo desejo reprimido marca a responsabilidade e a afeição de recalque. Aclarou o Divino Mestre: não é o que entra pela boca do homem o que lhe torna a vida impura, mas o que lhe sai do coração. A penologia transforma os antigos cárceres de tortura em escolas de educação e de reajuste. Proclamou o eterno amigo: misericórdia quero e não sacrifício, porque sãos não necessitam de médico. A sociologia preceitua o trabalho para cada um na comunidade como um simples dever. Informou Jesus: quem dentre vós deseja a posição de maior, seja servo de Deus. Seja servo de todos, desculpem. A política de ordem superior, não vamos confundir, exige absoluta independência entre o Estado e as crenças do povo. Falou Cristo: dai a César o que a César compete, e a Deus o que a Deus pertence. A astronáutica examina o campo físico da Lua e dirige a atenção para a vida material em outros planetas. Anunciou o mestre dos mestres: na casa do meu Pai há várias moradas, há muitas moradas. A unidade religiosa caminha gradativamente para o culto da assistência social e da oração acima dos templos de pedra. Asseverou o emissário sublime: nossos antepassados reverenciavam a Deus no alto dos montes, e dizes agora que Jerusalém é o lugar adequado a isso. Mas tempos virão em que os verdadeiros religiosos adorarão a Deus em espírito, porque o Pai procura os que assim o procuram. A navegação rápida e a aviação, o telefone e o rádio, o cinema e a televisão, apesar das faixas de sombra espiritual que, por enquanto lhes obscurecem os serviços, indicam a todos os povos um só caminho: a fraternidade.
Recomendou o Senhor: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Eis porque a doutrina espírita nos conduz ao Evangelho em sua primitiva simplicidade, porquanto somente assim compreenderemos, ante a imensa evolução científica do homem terrestre, que o Cristo é o sol moral do mundo, a brilhar hoje como brilhava ontem, para brilhar mais intensamente amanhã. Então, com essa maravilhosa leitura, né, do Religião dos Espíritos, só nos resta agradecer a Deus, né, que permitiu que esse amigo e mestre esteve aqui conosco, trazendo todos os ensinamentos que necessitávamos e necessitamos para nos desenvolvermos. Que a paz do Mestre Jesus se mantenha conosco.